Boa tarde a todos, né? Inicialmente, parabenizar o Josier Vilar, o Rodrigo Vilar e toda a equipe do FIS 2021 pela ação do evento, né? Um evento que já é um sucesso, sem dúvida alguma, e que tem contribuído muito para as nossas discussões, principalmente em relação à inovação na área da saúde, né? Nós temos agora a oportunidade de iniciar a discussão de um tema muito relevante, né, e que ficou ainda mais importante por ocasião do que as organizações têm vivido aí nos últimos 2 anos, né? Foi um período de muitas dificuldades, de muitos desafios, mas ao mesmo tempo de muitas oportunidades também para que as organizações pudessem, em aproveitando a crise, né, que a humanidade viveu, se reinventar e buscar novos caminhos para poder gerir as suas indústrias da melhor maneira possível, né? E nós temos aí 3 experiências importantes e relevantes, né, de setores diferentes que, sem dúvida alguma, vão poder contribuir muito para o nosso amadurecimento acerca desse tema, né? Então, eu gostaria já de imediato de chamar a Andréia Mota para poder expor um pouco, né, sobre a sua experiência, a sua vivência, né, na Coca-Cola e mesmo enquanto executiva, né, sobre o que de mais relevante ela entende que foi, né, para a sua vivência, né, e aquilo que fica mesmo, né, como experiência, né, por ocasião aí dessa gestão nesse tempo de crise. Com a palavra inicialmente, Andréia, por favor, Andréia. Bom, muito obrigada, Henrique. Queria começar agradecendo pelo convite. É um prazer e uma honra participar desse painel. Certeza que também vou aprender bastante. E, bom, eu acho muito interessante a composição desse painel, porque, como o Henrique falou, eu acho que vai trazer aqui perspectivas diferentes, de setores distintos e certamente experiências complementares. Eu vou trazer a perspectiva, então, de uma grande empresa multinacional que, enfim, como todo mundo, foi pego, né, de surpresa, foi pega de surpresa com essa crise, a maior crise que a gente já viveu. É, e queria começar lembrando, né, já são quase 2 anos de pandemia, mas no começo era uma coisa lá na China, a gente não sabia muito bem, né, como que a coisa ia evoluir, e o fato de uma organização como uma Coca-Cola e tantas outras empresas multinacionais, eu acho que tem uma característica que é o fato da gente atuar de forma multicontinental, multipaís. É diferente do governo que olha, né, para aquele país. Eu acho que uma organização privada, como uma empresa multinacional, olha sem fronteiras. Então a gente começou a receber muitas notícias da China, o que estava acontecendo, e muitas dúvidas. No começo a gente não tinha informação nenhuma. Mas eu queria destacar que a gente, logo de cara, sentiu que tinha algo ali diferente, que precisava se planejar. Acho que essa é uma grande característica também que as empresas podem trazer aí para esse ecossistema. Então, a gente começou já a planejar e começou a ter muito contato com o time nosso que estava na China e que estava à frente, né, que estava vivendo isso. E a gente pegou alguns aprendizados para poder viver essa crise que estava começando, que a gente não tinha noção de onde ia chegar. Eu lembro que no começo são alguns meses, né, e cá estamos até hoje. Mas o que aconteceu a partir dali é que a gente começou a estabelecer um caminho, uma atuação, e a gente definiu logo de saída que a gente precisava de uma atuação, e a nossa atuação teve 3 fases. A primeira fase foi uma fase muito focada numa conscientização, ajudar as pessoas a entender sobre os cuidados, a prevenção, como evitar. Né? No momento não tinha tanta informação, então a nossa primeira atuação foi muito focada nisso. A nossa fase 2, que a gente está chamando, foi uma fase onde a gente viu, olha, esse negócio realmente veio, né, vai durar mais do que a gente está imaginando, e foi uma fase em que a gente começou a ter mais apoio para comunidades, né, principalmente os mais vulneráveis, eu vou falar um pouco mais disso, e ao sistema público de saúde também, com uma série de iniciativas. E aí, na fase 3, foi uma fase que ela acabou indo e vindo, né, entre fase 2 e fase 3, porque a fase 3 foi, passada essa fase mais aguda, a gente começou a entender que tinha um impacto econômico também, né, e precisava ajudar os mais vulneráveis, pequeno varejo, que são clientes importantes da Coca-Cola. Então, foi uma fase de seguir o apoio à vacinação, porque aí já tinha vacina, mas também como o papel que a Coca-Cola podia ter na recuperação da economia. Então, essas foram as 3 fases de como a gente encarou a pandemia e o nosso papel.
Como eu falei, a primeira fase foi uma fase muito de amplificar medidas de prevenção, de trabalhar a comunicação, e foi mais ou menos ali, bem no começo, né? Março, abril, maio. E eu queria lembrar a todos aqui, o que a gente fez? A primeira coisa, nós cancelamos, saímos do ar enquanto empresa. Para trazer aqui uma informação para vocês, a marca Coca-Cola é uma marca que fica no ar, como a gente chama, né, que veicula mensagem publicitária todas as semanas, as 52 semanas do ano. A gente é uma marca muito dependente disso, uma marca massiva. E naquele momento, a decisão de sair do ar foi uma decisão difícil, né, para uma marca como Coca-Cola, mas eu acho que o que estava por trás tinha tanta dúvida, era um momento de tanta dor, de tanto medo, de tanta incerteza, que a gente pensou, gente, não existe mensagem possível que uma marca como Coca-Cola ou marca nenhuma possa levar. O que se precisa agora é agir. E nós ficamos por quase 54 dias, quase 2 meses sem veicular a marca Coca-Cola. A preocupação não era botar o comercial na televisão ou vender, a preocupação era como que a gente pode ajudar. E aí eu vou começar a falar um pouco sobre os grandes aprendizados, né? Então, saímos do ar, utilizamos o recurso que seria colocado nessa campanha para trabalhar o suporte que era preciso, e principalmente as pessoas. A gente colocou a nossa força de logística, de inteligência, as pessoas também para ajudarem nisso. E acho que assim, grandes aprendizados que eu queria destacar que a gente teve ao longo dessa grande crise aí. Primeiro deles, né, são 5 grandes aprendizados, e depois eu vou falar de 3 que não são só da crise, que eu acho que vieram para ficar. Então, o primeiro grande aprendizado é escuta ativa. Eu acho que a gente, antes de sair ajudando, vai ser álcool gel, ou vamos construir... O que a gente fez foi, vamos ouvir, né, a necessidade dos governos, conversas com o Ministério da Saúde, com profissionais de saúde, né, temos aqui vários, é um evento para isso, com as comunidades, para a gente entender qual poderia ser a ajuda, né, de uma empresa como a Coca-Cola. Então, essa escuta ativa é o primeiro aprendizado. Antes de sair fazendo, achando que a gente acha que sabe o que o outro precisa, é ouvir. Ouvir para poder agir de forma mais efetiva. Segundo aprendizado, planejamento. Assim, fundamental. Isso a gente aprendeu desde o início, conversando com o time da China e depois com a Itália, que também passou por um período muito difícil. Planejamento foi fundamental. E aqui eu acho que ter um plano ativo durante todo esse período. A gente logo soube, pelo time da China, de que essa pandemia ela ia ter ciclos, né? Então, por exemplo, quando eu falei que a nossa primeira ação foi em relação à comunicação, a falar sobre as medidas de prevenção, a gente sabia que lá na frente ia ter que voltar em relação a isso, porque as pessoas não esquecem. Então, esse plano ativo, flexível, durante todo o período e durante todas essas fases diferentes da crise, onde a gente tinha mais medo, mais incerteza, depois onde a gente precisava de um foco muito grande no sistema de saúde, finalmente com a vacina. Então, isso foi um segundo aprendizado muito importante. O terceiro, que está relacionado com o que eu acabei de falar, é sobre hábito. Hábito se constrói com o tempo. Então, por exemplo, em relação à comunicação sobre as ações, os cuidados, a prevenção, a gente sabia que não era uma ação só. Então, a gente fez algumas inserções. O que a gente fez? Além de, junto com alguns órgãos importantes de governo, campanhas de esclarecimento, a gente fez nas 77 comunidades onde a gente atua com os nossos programas sociais, a gente colocou cartazes, usou a traseira dos nossos caminhões, a gente também usou os rótulos das nossas garrafas para veicular a mensagem que a gente recebeu do Ministério da Saúde com desenhos, a gente não queria escrito, que era para qualquer pessoa que pudesse entender, com as medidas de prevenção. Então, hábito se constrói com o tempo. Então, não foi uma onda, não foi uma campanha, a gente precisou fazer isso algumas vezes, e até hoje a gente vê que as pessoas ainda têm dúvida, ainda não tomam as medidas necessárias. Então, esse foi o terceiro aprendizado. O quarto fala muito sobre usar o que já tem, né? Que é assim, muitos ativos já existem, né? Então, o aprendizado eu não preciso inventar a roda, eu não preciso ser a pessoa que eu descobri, eu que vou fazer. Já tem muita gente boa fazendo. Talvez o papel de uma grande organização como Coca-Cola seja alavancar o que já está sendo feito, dar visibilidade, fazer um match fund. Então, a gente não teve aqui esse orgulho de querer criar algo exclusivo. Então, a gente colaborou, por isso a gente entrou em todas as grandes campanhas, mobilizações, o movimento da vacina pelo Brasil. Então, a gente realmente quis participar, né? E isso me leva ao quinto aprendizado, que é pensamento em rede.
Esse foi talvez um dos mais importantes, é o mais lindo. Eu acho que mais do que nunca a gente aprendeu a pensar em rede, em forma colaborativa, e entender que é sobre multiplicar a força. E aí eu falo em nome do sistema Coca-Cola, não é só a Coca-Cola Company, porque nós temos, só no Brasil são mais 9 grupos de engarrafadores, então a gente chega em vários lugares. Então, como usar essa força desse sistema e outros parceiros, outras organizações, fazer essa rede, esse pensamento em rede, para, de fato, alavancar o impacto. Então, esses foram os 5 grandes aprendizados que a gente, com todo esse momento de dor, conseguiu capturar nesse período. E aí eu queria encerrar minha fala dizendo que, passado o período mais agudo, a gente ainda está vivendo uma pandemia, claro, mas muita gente pergunta, e o que fica disso tudo? É lógico que a gente fala, tem o digital, a gente precisou se reinventar. Eu até hoje estou trabalhando da minha casa, ainda não voltamos. A Coca-Cola é extremamente cautelosa em relação a isso. O teste vai começar agora só no final do ano, em dezembro. Mas mais do que isso, queria destacar 3 grandes mudanças assim, no pensamento de todos nós que vivemos isso para a Coca-Cola. Mais do que nunca, a gente já vinha nesse processo. A gente deixou de ser uma empresa só focada no negócio, como a gente chama de business-centric. Lógico, o negócio é importante, uma empresa tem que dar lucro. Mas é possível sim dar lucro quando você olha para as pessoas. Então é uma mudança de colocar as pessoas no centro, pensar nas pessoas, porque sem as pessoas, sejam elas funcionários, sejam parceiros, sejam clientes, consumidores, stakeholders, a gente precisa olhar para as pessoas. Então isso ficou, independente de qualquer pandemia, ter uma visão voltada nas pessoas cada vez mais. O segundo legado, né, se eu posso dizer assim, tem a ver com essa coisa da rede. A gente, como empresa hoje, dentro da Coca-Cola, nós hoje temos um modelo que a gente chama de networked. Né? A gente deixou de ser uma empresa que opera por silos, por departamentos, para ser uma empresa que opera por rede. Isso desde janeiro desse ano. Super complexo, não é fácil, com muita dor, porque você tem que rever modelos de trabalho, de política, de poder, né? De relações dentro da empresa, mas eu digo que hoje, passado já quase um ano, é incrível o poder que tem as pessoas trabalhando em rede e, de fato, deixando de ficar olhando só para o seu pedaço. Então, isso veio para ficar. E, por fim, para encerrar a minha participação, e eu, como diretora de sustentabilidade, fico muito feliz, porque a gente sai de um modelo em que a gente olhava muito para quais são as ações específicas que a Coca-Cola pode fazer para impactar a sociedade. Isso é importante, mas a gente não quer pensar só nisso, a gente quer olhar agora como é que eu faço com que essas ações, com que esse impacto social seja agenda de negócio e não seja um departamento isolado, não seja só para botar no relatório de sustentabilidade, relatório de impacto social, tem que estar ligado ao negócio. E a gente está cuidando dessa agenda com a mesma importância e disciplina, olhando as métricas, né, e participando de todas as reuniões, né, de resultado, porque isso é negócio. Né? Se a gente não puder olhar para o impacto social, para o legado que a operação de uma empresa deixa para o país, para a sociedade, então isso não é negócio. Então, hoje, sim, a agenda de sustentabilidade, impacto social, o famoso ESG, ambiental, social, é um tópico muito crítico do nosso negócio. Então, eu acho que esses são os 3 aprendizados que vieram para ficar, e com isso eu devolvo a palavra para o Henrique. André, muito obrigado, viu? Muito interessante, né, a sua exposição, e já dá para a gente aí muitas oportunidades de aprofundar algum desses temas, né? Principalmente essas 3 lições últimas, né, que você traz, são realmente novas diretrizes, né? Se não são novas, pelo menos são diretrizes que nesse novo tempo precisam realmente ser muito bem observadas e cuidadas, né? Vamos passar agora a palavra para o Mohamed Parrini, né? O Mohamed, né, ele é superintendente executivo do Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre, mas o Mohamed também é uma pessoa que tem uma formação pessoal e profissional bastante ampla, né? Bastante eclética, né, Mohamed? Tem experiência, inclusive, em outras indústrias também, e com certeza trouxe isso, né, para a sua vivência enquanto principal executivo hoje de um hospital que é um dos principais do nosso país, né, nesse momento. Então, por favor, Mohamed. Muito obrigado, Henrique. Para mim é uma honra poder estar aqui contigo. Sim, Moinhos junto com o Mater Dei, aí, uma das principais referências nacionais aí, em qualidade médico-assistencial, né? E para mim é um motivo de orgulho estar aqui com o André, com o Paulo, contigo.
compartilhando experiência. Fiquei contente desse tema, estarmos nós, da saúde, com gente de outras indústrias. Escutei atentamente o que o André falou ali e fiquei muito contente de saber que as empresas tradicionais cada vez mais entendem, e aí ela, como diretora de sustentabilidade, também tem que estar feliz por isso, por perceber que a sua área cada vez mais deixa de ser adjacente, né? Complementar para ser central, né? A gente não está mais falando de produto, né? Eu fui diretor de uma rede hoteleira para a América Latina, aí o Paulo, que era a antiga Starwood, que agora é Marriott, então a gente já falava isso lá atrás, né? Não é só uma caixinha, qual é a experiência que a gente está falando? Como é que a gente vai fazer com que os nossos clientes e consumidores percebam essa experiência, se os nossos funcionários não se sentirem acolhidos por nós, perceberem que aquilo que a gente fala, a gente faz, né? Os suecos falam isso, we do what we say, né? E a pandemia foi uma grande oportunidade, mas para quem não é da saúde ou não viveu isso, a gente está vivendo uma verdadeira tragédia, né, nesses últimos 2 anos, uma tragédia longa, né? E talvez aí eu era criança, o Henrique também, possivelmente mais jovem, né? Mas na década de 80, como 90, e teve a pandemia do HIV, né? E os hospitais, aqui tem um médico importante, foi a principal referência do Moinhos do Cuidado, nas unidades isoladas para o atendimento dos pacientes com HIV. E nesse primeiro momento, para quem não trabalhou no setor, existia muito medo do que poderia acontecer, da força do vírus. Então, vocês imaginem o medo desses profissionais. Eu lembro das pessoas fazendo live no início da pandemia, sertanejo, fazendo live, tomando cerveja, as pessoas batendo palma para os profissionais de saúde, e os nossos profissionais aqui sofrendo bullying no prédio, porque não queriam que eles subissem no elevador. Tinha que tirar jaleco, gente expulsa de ônibus, porque o profissional de saúde, eles não queriam chegar perto do profissional de saúde. Quando a coisa piorou um pouco, obviamente. Então, o nosso papel aqui, eu estava nos Estados Unidos, até a gente é afiliado ao Johns Hopkins, depois o ministro Mandetta, convidou a gente com alguns hospitais para coordenar, ajudar na coordenação do que estava chegando, né? Estava chegando pela OMS. Eu, quando cheguei em Porto Alegre dessa viagem, imediatamente a gente colocou uma tenda, contratou quase 80 profissionais adicionais para fazer o isolamento da emergência. A gente não poupou recursos, a gente cancelou todas as cirurgias eletivas antes de qualquer obrigatoriedade. No primeiro estágio de contágio comunitário, nós fomos os primeiros a comunicar que tinha sido aqui no nosso hospital. A gente decidiu proteger os nossos funcionários plenamente. Quando os laboratórios, como os tradicionais, começaram a ter crises de desabastecimento, a gente investiu quase 10 milhões de reais na criação de um laboratório próprio, para fazer o nosso próprio diagnóstico aqui dentro, mesmo tendo terceirizado conosco. A gente entendeu que eles não iam dar conta, a gente fez o nosso laboratório, depois a gente começou a fornecer o laboratório para o Estado, para fazer o diagnóstico para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, esses são apenas alguns exemplos do que a gente fez com relação ao senso de responsabilidade e com relação ao nosso compromisso com a sociedade. Não preciso dizer que o resultado foi péssimo do ano, foi uma pancada de prejuízo, e em nenhum momento eu fui cobrado por isso, saí mais forte, nossa instituição saiu mais forte, em linha com o que a Andréa falou. A gente sai mais forte, mais reconhecido. Hoje, pessoas de outros estados migram para a nossa instituição porque percebem a nossa seriedade, a nossa força, a nossa complexidade. Para isso, você tem que ter uma cultura muito forte, né? Uma cultura que você tem que estar relativamente preparado para esse tipo de coisa, né? Uma cultura de gestão de risco,
mas uma cultura de gente apaixonada pela tua empresa, pela tua causa, né? O profissional de saúde ele já é assim, mas há variações de instituições entre instituições. Posso dizer que a nossa é assim, um sentimento de dono muito forte, um sentimento de responsabilidade com a cidade. Esse hospital que está aqui chama Moinhos de Vento, porque teve que mudar de nome. Ele se chamava Deutsche Krankenhaus, que é um hospital alemão, de uma população que veio para cá, né, imigrantes, com dificuldade, obviamente. Hoje em dia fala imigrante, na época falava imigrante, hoje a gente pode chamar de refugiado. Quem migra por quê? Migra por conflito religioso, calamidade, fome, guerra civil, conflito étnico. É sempre algum motivo. Essas famílias chegaram aqui, se juntaram, lembrando que aqui no Rio Grande do Sul não tinha, como no Rio, eu sou do Rio, né? E o Rio chegou até 80% dos leitos do país, chegou a estar no Rio de Janeiro. E é por isso que os hospitais de imigrantes tiveram que se juntar para fazer com o próprio dinheirinho, comprar rifa, para fazer a instituição que a gente hoje pertence. E tivemos que mudar de nome para o Hospital Moinhos de Vento, porque na Segunda Guerra Mundial os brasileiros ameaçaram invadir, porque aqui estavam os nazistas. Então a gente mudou de nome, se reinventou, e eu acho que o que está por trás disso é o conceito de organização dessa comunidade, de método e de um sentimento de pertencimento para se fazer representar numa população que hoje é toda brasileira, né? Pelo meu nome, você percebe que eu não sou alemão, sou carioca e árabe, e pertenço a essa comunidade aqui hoje. Esse sentimento de querer, o que nos conecta são os valores, né? São os nossos valores, a nossa vontade de fazer o bem. Eu estou muito contente de perceber que a gente, como hospitais, fez a nossa parte, mas eu vi a quantidade de empresas que plantaram uma semente na perspectiva de solidariedade. Pela primeira vez eu vi latinos, eu não posso falar da América Latina, mas eu posso falar do Brasil. O brasileiro não tem uma perspectiva de doação muito forte, né? Do ponto de vista de filantropia, como no modelo americano e o modelo europeu, nós temos essa lógica de perpetuidade da riqueza, né, que passa entre gerações, e então não está no nosso DNA, você não vê grandes doações sendo feitas por famílias, como a gente vê em outros países. E eu percebi que na pandemia uma semente foi plantada. Vi diversas empresas ampliando essa generosidade de um povo que naturalmente é generoso. Não estou dizendo com isso que o Brasil não é generoso, população extremamente generosa e mobilizada. Mas eu vi pela primeira vez famílias e herdeiros e empresas participando ativamente de um movimento de fraternidade e de ajuda ao próximo. Passou muito tempo, foram 2 anos, eu espero que a gente fique com aprendizados, né? Do ponto de vista da saúde, que a gente possa ter mais profissionalização e mais método, e do ponto de vista de empresas e de famílias, que a gente tenha mais solidariedade e mais empatia, mais escuta, porque no final das contas o que fica os produtos se vão, né? O produto que hoje está aí, com exceção da Coca-Cola, que é secular, mas muito poucos produtos sobrevivem ao longo do tempo. Os produtos vão embora, mas a marca, o propósito, esse fica. Então, acho que esse é o DNA que nos conecta aqui. Prazer estar aqui. Mohamed, muito obrigado, viu? Muito claro, né? Realmente a gente entende e sabe das iniciativas aí que o Moinhos de Vento desenvolveu ao longo desses últimos 2 anos, muito importantes mesmo, né? Para a comunidade mesmo, para o contexto geral mesmo de combate à pandemia, né? Vou passar a palavra agora para o Paulo Mâncio, né, Paulo? Assim, talvez um dos setores que mais tenha sofrido com a pandemia, né, nos últimos 2 anos foi o setor de turismo, né? E obviamente que todos aqueles que estão inseridos nessa cadeia, né? Seja o turismo de negócio, seja o turismo de lazer, né? E aí eu tenho certeza que o Paulo tem uma experiência muito interessante para nos contar, porque é quando as coisas apertam, né, que as melhores ideias e muitas vezes a criatividade nos ajuda, né, a passar por isso e até apoiar
a sociedade, que é um pouco aquilo que tanto o Mohamed, né, como a Andrea trouxeram também, né, que é a importância do posicionamento de organizações que são líderes, né, quando se vem frente a problemas como os que nós estamos vivendo aí nos últimos 2 anos. Paulo, com a palavra, por favor. Obrigado, Henrique, sensacional estar aqui com vocês. Depois da aula da André e do Mohamed aqui, eu não tenho quase palavras para realmente compartilhar, porque foram brilhantes as exposições. Mohamed, by the way, nós estamos assumindo este mês que vem um hotel na frente do seu hospital aí em Moinhos dos Ventos. Vocês são realmente uma referência. O que falar da Coca-Cola, uma marca secular, que orgulho fazer parte desse painel, deste talk aqui junto com vocês. Eu vou compartilhar com vocês algumas ideias, alguns acontecimentos e um pouco da linha do tempo que a gente vinha, como o Henrique me pediu, e vou até fazer um step back aqui, vou trazer um passo atrás para contar para vocês um pouco da nossa indústria, né, e depois o que aconteceu com a famosa pandemia, né. 1 ano atrás da pandemia, a indústria da hotelaria, a indústria do turismo, a indústria da viagem, é uma das poucas indústrias no mundo que cresce a mais de 10% por mês há mais de 10 anos. E por isso, no mundo, ela é conhecida como a Blessed Industry, que ela realmente tem um crescimento. O nosso footprint maior é na Europa, onde a gente tem uma presença. A Accor é líder mundial de hospedagem e hotelaria no mundo, então é muito forte. Então a gente vinha num momento interessante, vocês vão entender até porque que eu estou trazendo um pouco dessa história e falar do ano de 2019, um resultado sensacional, série de inovações, poderia aqui ficar 2 horas contando um pouco do que a Accor, do que a indústria, etc. Então a gente apresentava, tudo se desenhava um 2020 brilhante. Começamos janeiro, a indústria da hotelaria e do turismo, ela é muito ligada à hotelaria e do turismo de negócios. E a hotelaria e do turismo de lazer é sempre um complemento importante à hotelaria e turismo de negócios. Quando a economia vai muito bem, os negócios vão muito bem, os hospitais vão bem, a Coca-Cola vende bem, e a gente tem todo mundo viajando para trabalhar, etc., congressos, etc., e a gente realmente acaba, como companhia, absorvendo muito este movimento. Víamos muito bem, um janeiro inesperadamente bem, e aí começou aquela história, uau, Covid-19, o que vai acontecer? Nós estamos muito bem estabelecidos na Ásia, na China, então começamos a receber informações relativamente completas logo cedo, desde dezembro de 19 já começou, janeiro de 2020, e a gente achou que não tinha como não chegar aqui no Brasil, né? Começamos a esperar e nos preparar sobre isso. E um fato relevante diante deste ano, que eu comentei de 2019, que a gente ia distribuir bons dividendos em 2020. A nossa assembleia normalmente em abril, a gente distribui em junho. E aí a empresa, que está sediada em Paris, já tomou a primeira grande decisão, logo na 3ª semana de março, finalzinho chegando em abril, de que a gente não ia distribuir dividendos, e a gente fez um fundo. E o que a gente fez com esse dinheiro, com esse importante dinheiro? A gente olhou porque a gente vinha sendo treinado nos últimos 5 anos. E o que a gente vinha sendo treinado nos últimos 5 anos? E aqui eu vou trazer as palavras da Andrea, da Coca-Cola. Nós colocamos as pessoas no centro da empresa. Há 5 anos que a Accor colocou o ser humano, as pessoas, a experiência das pessoas, como disse muito bem o Mohamed, e na sua experiência como hoteleiro, a gente não vende room night, a gente não vende uma noite num hotel, a gente vende a experiência, o sonho, o receber, o acolhimento, até mesmo a solidão sendo bem tratada dentro dos nossos hotéis, né? Então, há 5, 6 anos, que é um mantra dentro da Accor, a gente falar de seres humanos. E falar de seres humanos, uma margem muito maior, como os colaboradores da Accor sempre tiveram. Eu sempre fui tratado de uma forma diferente. Nós temos temos cartilhas, nós temos procedimentos, nós temos até um programa muito bonito que eu tomaria horas aqui para contar, chama Heartist, onde todo colaborador da Accor, eu mesmo sendo vice-presidente número 2 aqui do grupo, nós
colocamos, chamamos Hearts, porque tem o coração e um artista em cada colaborador da Cor. E a gente colocou em prática, ou pelo menos tentou colocar em prática, porque foi um momento muito agudo. Em março, abril e maio, 85% dos nossos hotéis foram fechados. E o pior fechar os nossos hotéis, vocês imaginem, é como os aviões no chão. O pior fechar é que ninguém mandou fechar. A economia fechou. Não houve pouquíssimos hotéis no mundo foram fechados por força de lei. Eles foram fechados por força econômica, onde os hotéis foram parados. Aqui no Brasil também, perímetro de 90% dos nossos hotéis com 0% de ocupação. Onde eu estava amplamente preparado para um ano full, para um ano pleno. E aí a gente colocou, precisou, olhou para as pessoas, para os nossos seres humanos. E esse fundo foi colocado totalmente à disposição de todo colaborador Accor e todo familiar de colaborador Accor que precisasse um tratamento e não tivesse, a gente ia cobrir. E cobriu. Nós tivemos margens muito pequenas de tratamentos muito graves, porque a gente assumiu isso. A gente não foi perguntar, a gente colocou à disposição. E era uma responsabilidade dos responsáveis, dos 8 hubs que a gente tem no mundo, de tratar dos colaboradores. Então, isso foi uma mensagem muito, mais do que valiosa, mais do que a gente vinha fazendo, mais do que nunca. E a gente também descobriu, e aqui eu não sou médico, como vocês podem estar vendo, temos aqui grandes referências médicas no nosso painel, assim, e a gente descobriu que muita coisa sobre o Covid. Pouca gente sabia muito. O que a gente sabia de verdade era uma coisa em comum, que logo a gente percebeu, que as pessoas estavam com medo. Então a gente tinha que tentar trabalhar para mitigar esse medo. E a gente lançou uma série de ações. Uma das coisas mais bonitas e também interessantes que a Accor acabou abraçando e acolhendo foi um programa mundial contra a violência contra a mulher. Quando todo mundo voltou a morar naqueles apartamentos pequenininhos, uma família de 3, os índices de violência em casa foram enormes. E digo a vocês, como nós tivemos acesso profundamente nesses detalhes, não foi só violência contra a mulher, contra o homem também, mas não veio ao caso discutir. Nós acolhemos famílias e pessoas, e mulheres e homens que precisavam disso com a tarifa solidária. E aí, Mohamed, eu me lembro, a gente tem vários hotéis nossos que são próximos aos hospitais, e nós transformamos hotéis nossos em acolher os médicos, e não apenas os médicos, a toda a equipe médica, os enfermeiros, que não podiam ir para casa, porque não podiam subir no apartamento deles, em casa ou no bairro, etc. Então, eles ficavam nos nossos hotéis e muitas vezes a gente trazia a família para visitar o médico, o enfermeiro, etc. Mais uma vez, olhando para o ser humano, de uma forma bastante intensa. Bom, e a coisa foi evoluindo, mais uma vez, como eu disse, tem uma série de medidas, como o Hearts Fund, onde a gente olhou para os colaboradores, como transformar os nossos hotéis como uma peça da sociedade, como uma ferramenta da sociedade. E, por fim, queria mencionar esse ponto que eu também achei muito interessante, que a gente acabou desenhando. Né? Quando a gente não sabia, de fato, qual que era um caminho, ali quando a gente passou por agosto ou setembro do ano passado, 2020, não estava muito claro ainda o medicamento, a vacina, isso ainda era um terreno um pouco nebuloso, e a gente pensou, o que a gente vai fazer para tentar mitigar e tentar voltar a dar segurança para o nosso cliente, né? A gente tinha que trabalhar a questão do medo, da paura, e aí a gente pensou, a gente vai trazer uma instituição internacional para dentro dos nossos hotéis. E foi a primeira vez na América do Sul que a gente trouxe a maior seguradora do mundo para colocar dentro das nossas televisões. A AXA, a Accor fez um programa mundial com a AXA, que é uma das maiores seguradoras de saúde do mundo, ela veio para o Brasil, então a pessoa podia ficar hospedada nos nossos hotéis, e se tivesse tosse, se tivesse com vergonha de ligar, olha, será que tem aí um medicamento? Eu estou com uma tosse, porque todo mundo agora está... Outro dia eu peguei avião e eu tossi, os caras olharam assim, eu fiquei com vergonha de ter tossido. Desculpa, eu engasguei com a máscara, né? Engraçado até isso, mas é chato. E a pessoa ficasse com paura de falar, não, liga a televisão, você tem uma consulta online de graça paga pela Accor.
e a gente dava isso para o nosso cliente. Mas isso não foi o suficiente. A gente fez alguma coisa além. A gente criou os famosos protocolos, todo mundo falou protocolo, todo mundo virou o máximo, né? Eu acho o máximo, o brasileiro é rápido nesse sentido, todo mundo se transformou num especialista em protocolos, e não é de limpeza, hein? Porque eu também corrigi isso dentro da Cor, é de sanitização. A gente criou os protocolos, trouxe profissionais, eu criei um comitê técnico de profissionais, o maior especialista em ar do Brasil, o maior especialista disso, daquilo, outro, que eu trabalho muito com água e ar dentro dos meus hotéis, ar-condicionado, a água do banho, etc. Então a gente criou tudo isso e criou todos os protocolos. A gente informou o mercado, né? Porque a gente queria voltar da segurança para o hóspede para que eles ficassem nos hotéis. Não teve uma boa resposta. A gente pensou, como é que a gente vai mitigar isso? A gente trouxe uma certificadora, fez um acordo com a Bureau Veritas e disponibilizou isso para o mercado, dizendo que não apenas a gente fazia o certo, não apenas a gente aferia o que era certo para dar para o nosso colaborador e para o nosso cliente, para o ser humano que ali estava usando nossos prédios, as nossas edificações, mas a gente era auditado, bancando, nós éramos auditados por uma referência internacional, que é o Bureau Veritas, dizendo para o nosso cliente, pode vir, você que é de João Pessoa, quer vir para São Paulo, você que é de Porto Alegre, quer ir para o Rio de Janeiro, fique no nosso hotel, porque ele é seguro. Eu sempre olhando para o ser humano, seja cliente, seja colaborador, seja aquela pessoa que precise, a gente quis dar a mão e acho que isso é fundamental. Acho que essa é a primeira mensagem muito importante, muito forte. E eu realmente vi um movimento muito forte de várias empresas, de várias pessoas, e eu acho que a gente sai dessa pandemia mais humano. Acho que a mensagem aqui é que nós saímos mais humanos. Claro que eu posso falar várias inovações, e a gente tem várias inovações. A gente transformou os nossos hotéis em termos de produto, mas acho que não é o ponto. O ponto agora é falar que essa pandemia nos tornou ainda mais humanos. A gente ainda aprofundou esse pensamento que eu acho que foi essencial para a gente sair, ou está saindo, ou está a caminho de sair dessa pandemia. Henrique, essas são as minhas primeiras mensagens aqui para o nosso talk. Muito obrigado, viu, Paulo? Também, né, uma mensagem muito relevante, importante, né, e uma experiência importante aí de uma rede grande, né, e muito respeitada, né, de hotéis no nosso país, né. Bom, eu acho que agora nós vamos ter aproximadamente uns 20 minutos para poder discutir algumas questões e aprofundar alguns pontos, né, que vocês trouxeram, e mesmo outros, né, que a gente acha que seria interessante, sob certo aspecto, a gente passar por eles. Eu queria, para esquentar um pouco a nossa conversa, né, já que nós estamos tratando aqui de um painel com 3 profissionais que representam organizações extremamente relevantes, né, e que têm uma experiência própria enquanto gestores muito importante também, eu queria ouvir de vocês quais são as habilidades e competências, as novas habilidades e competências, né, que vocês acham que o executivo precisa desenvolver ou precisa ir atrás nesse novo momento, né, para poder lidar com essas questões relacionadas à crise, né, e para poder conseguir exercer melhor a sua atividade executiva, né? Existe alguma coisa nova que vocês identificaram ou alguma coisa que já existia, mas precisou de ser mais desenvolvida, mais reforçada na sua atividade profissional ou daqueles que vocês lideram? Eu gostaria de ouvir vocês, porque existe um ponto em comum na fala dos 3, que é a questão de voltar mais a sua atividade para as pessoas, né? Colocar as pessoas efetivamente no centro da atenção, seja enquanto cliente, seja enquanto colaborador, seja enquanto parceiro, até como concorrente mesmo, né? Porque a gente viu assim parcerias muito interessantes até entre concorrentes na gestão dessa crise nos últimos 2 anos, mas o que é na visão de vocês que a gente tem que cuidar e olhar mais enquanto profissional, enquanto executivo, né? nas indústrias que vocês representam? Alguém quer começar? Sinta-se à vontade. Eu posso falar e tem tanta coisa. Eu vou dizer 2 coisas que eu acho muito importantes. A primeira é empatia. Na verdade, eu diria 3, né? Empatia é sobre isso, é sobre colocar o outro no centro, se colocar no lugar do outro.
Nunca deixou de existir, empatia é importante, mas eu acho que mais do que nunca, sim. A segunda coisa, eu acho muito importante, especialmente na gestão com os times, e a gente está vendo isso principalmente agora, porque essa pandemia está se estendendo demais, as pessoas estão cansadas. Estou falando aqui, por exemplo, do meu time, e certamente isso é verdade também para todos aqui. Então, saber se colocar como vulnerável. A gente costuma dizer aqui na Coca, assim, tudo bem não estar bem, porque todo mundo tem aquele dia que você não está bem, que você não quer abrir a câmera, que você está cansado. A gente, né, o Paulo falou sobre a violência contra as mulheres, né, que cresceu no período da pandemia, isso é muito verdade, mas não só a violência, mas como a sobrecarga, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres trabalhando em casa, elas tiveram que fazer, aconteceu comigo, né? Fazer o almoço, limpar a casa, eu dispensei toda as pessoas, a ajuda que eu tinha, continuei pagando, né? Mas eu não tinha, então é pesado. Então, assim, se colocar como vulnerável também, porque as pessoas entendem que tudo bem um dia estar cansado. Então, isso é muito importante, né? Olhar para o estresse, né? O famoso burnout. E, por fim, eu adoro isso, que é a colaboração radical. Henrique mencionou, né, assim, a gente fez uma série de programas, a gente sempre gostou de trabalhar com concorrentes, a gente faz coisas junto com a Ambev, junto com a PepsiCo. Eu acho muito bonito quando um setor e concorrentes diretos se unem por algo maior, é a famosa agenda pré-competitiva, a gente faz isso em vários programas de preservação ambiental, de impacto social, mas na pandemia a gente fez um programa comercial de apoio ao pequeno varejo, porque a gente entendeu que a dificuldade do cliente da Coca era a mesma do cliente da Nestlé, do cliente da Ambev, do cliente da Heineken. Então, um grupo de 8 empresas se uniu, concorrentes diretos, e a gente criou um movimento chamado Movimento Nós, um grande fundo que a gente deu condições comerciais especiais, ajuda, apoio, enfim, uma série de capacitações para retomada e para que aquele pequeno varejo não morresse, porque muitos fecharam, né? O impacto para o pequeno comerciante foi muito grande. Então, eu diria que essas são 3 grandes comportamentos que eu destaco. Não, eu concordo com o André, eu ia falar algo similar, mas assim, eu perdi muita gente, né, aqui no meu hospital. Você, talvez, no Mater Dei aconteceu a mesma coisa. Muita gente desistiu, a gente estima que muitos médicos, além de se exporem, né, além de exporem suas vidas, médicos e profissionais de saúde, mas muitos médicos com mais idade, que ainda teriam mais uma jornada pela frente, abandonaram a carreira. Eu perdi muitos executivos, muita gente mudou de vida. Eu estou aqui em Porto Alegre, é frio aqui no Rio Grande do Sul, e muitos gaúchos migram para Santa Catarina, não que seja quentinho lá em Santa, mas pelo menos tem praia melhor. E muita gente migrou para a busca de qualidade de vida. Muitos técnicos de enfermagem, que têm uma jornada de 6 horas, faziam dupla jornada. Muita gente decidiu fazer uma jornada apenas, muito relacionado à creche, escola dos filhos. Muita gente ficou com medo e saiu, muita gente perdeu familiares. Então, o que mudou, a gente perdeu muita gente, e isso irá requerer um outro tipo de habilidade, porque as pessoas vão querer viver com menos dinheiro, e eu não sei se a gente está pronto para fazer gestão de pessoas como os países de primeiro mundo, né? Vamos lembrar, né, a América Latina, com exceção das multinacionais, não tem RH, tem DP, Departamento Pessoal, que mandava pagar, porque tem um exército de desempregados, no qual você sai um, entra outro, o cara tem que se esforçar. Então, a gente está habituado a contratar as pessoas sendo o patrão, né? Essa é uma realidade dos países em desenvolvimento, né? E se acontecer um movimento de renda básica, de mudança de modelo de vida, das pessoas irem para o interior, quererem uma jornada menor, a gente está pronto para liderar essas pessoas? Então, o que fica para mim é como reter essas pessoas, como ser um novo tipo de líder, no qual as pessoas queiram estar aqui conosco, queiram estar presentes, queiram entregar a sua competência para a gente e a sua dedicação por um senso de pertencimento e não por uma necessidade de empregabilidade, né? Então, a pandemia me chamou a atenção isso. Vejo uma geração mais jovem já repensando conceitos, modelos, o trabalho híbrido, mesmo nas instituições de saúde.
é algo que particularmente tem me afetado. Eu perdi aí 20% da minha força de trabalho, considerando que a minha força de trabalho é muito técnica, né, do nosso setor aqui, é extremamente qualificado, ele não é substituível e isso é uma tragédia, né, uma hecatombe. Então, a gente vai ter que se reinventar e, na América Latina, inclusive, saber como é que a gente vai fazer para atrair as pessoas e que elas queiram ficar nas nossas empresas por aquilo que nós representamos, mas lembrando que não existem as empresas, né? Existem as pessoas que estão na empresa. Então, quem são os nossos diretores, quem são os nossos executivos que vão nos representar e liderar quando a gente não está vendo? Isso vale para mim também. Mas eu acho que é isso, para mim, de aprendizado, esse é o principal. Tá certo. Paulo, obrigado, Mohamed. Não, ótimo, ótimas colocações também. E eu vou fazer um rearranjo aqui no que eu escutei da sua pergunta, a sua colocação, e vou colocar de uma forma bastante clara e não tão contundente. Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque eu acho que a gente está num momento muito forte de transformação. Acho que todos nós estamos mudando, a gente está passando por um momento muito crítico e acho que o mais importante deste executivo é perceber e ter a sensibilidade que nós estamos num momento de transformação e que aquelas respostas que nós tínhamos há anos, que deram muito certo, que eram quase que regras e leis, elas, sem dúvida, devem ser ressignificadas. E a gente precisa ser ressignificado. Eu acho que a comunicação com o nosso colaborador, com o nosso partner, com o nosso fornecedor, muitas vezes a gente esquece do fornecedor, né? Nós, como disse muito bem o Mohamed aqui, trabalhamos apenas como patrão, ou como chefe, ou como boss desse fornecedor. E a gente tem que perceber que esses caras, ou esses fornecedores, são seres humanos também que estão ali e estão sentindo a dor que nós sentimos, ou até pior, muitas vezes, sem nenhuma garantia enfim. Então, eu acho que essa característica desse executivo, dessa pessoa que estará liderando nesse novo momento que a gente está passando, é saber ressignificar, saber encontrar novas respostas, ter muita sensibilidade. Nós temos uma equipe bastante volumosa, não posso dizer que é grande ou pequena, que é muito relativo, né? Nós tínhamos um pouco mais que 20 mil colaboradores, né, antes da pandemia, e houve sim um turnover importante durante e agora, depois da pandemia. Então a gente tem que ter muita sensibilidade para comunicar, tratar de uma forma bastante equânime, para entender esses novos hábitos. Muita gente, é incrível, eu vou até compartilhar com vocês uma pessoa brilhante da minha equipe que resolveu, por passar por um momento bastante agudo, por perder um familiar, não, Paulo, eu decidi, vou para Itacaré, eu vou morar em Itacaré, porque eu preciso de qualidade de vida, eu sempre fiz economia na minha vida, eu sempre fiz tudo certo, perdi e agora sofri demais, e agora quero curtir um pouco a vida, pelo menos ter um momento de curtição. E o que eu ia falar para essa pessoa? Não, olhe só para a sua... Não, eu acho que é um momento importante de reflexão. Eu sei que é um exemplo bastante... parece muito, muito simples, mas muito que ele acaba transmitindo esse momento contundente. Então, eu diria que uma ou duas características fundamentais para esse novo líder, para esse executivo: sensibilidade, um poder de comunicação e saber que nós estamos em processo de ressignificação daquelas verdades que eram tão contundentes há pouco tempo atrás, elas serão ressignificadas, serão transformadas. Obrigado, viu, Paulo? Muito bom também, né? Gente, mais uma questão que eu acho que é legal a gente talvez abordar com mais profundidade, que é a seguinte: todas as organizações, de alguma maneira, foram impactadas no que diz respeito à sua atividade principal, né, por ocasião dessa crise. Mas nós estamos aqui tratando de 3 organizações que são líderes dos seus setores, né? Como é que uma organização líder e que não se omitiu por ocasião da crise, né, como foi o caso dessas 3,
fizeram e se conduziram para equilibrar a necessidade da saúde dos negócios com a necessidade de se posicionar em favor da sociedade, em favor da comunidade e ser uma organização parceira e, portanto, líder nesse momento. Vocês gostariam de aprofundar um pouco isso? Como equilibrar esses dois pratos, na verdade, que muitas vezes não são fáceis, né, de se conciliar, né? No momento em que a gente via o caixa caindo, né? As obrigações continuando, folha de pagamento, imposto a pagar, tudo bem que houve até alguma flexibilidade em relação a isso, mesmo em relação à manutenção de empregos, né? O governo criou mecanismos para que isso, de alguma maneira, pudesse ser contemporizado, mas ainda assim a gente não sabia por quanto tempo a fase mais aguda da crise iria durar, né? Mas como equilibrar esses dois aspectos e como se posicionar agora enquanto organização mesmo, líder, né? Que é o caso das três que estão aí representadas por vocês. Você quer começar falando, Paulo, dessa vez? Pode ser. Pode ser. Nada simples essa sua pergunta e colocação, realmente um equilíbrio, e eu vou ser bastante claro com a decisão que nós tomamos. Naquele momento que a gente ia fazer, eu até mencionei na minha primeira resposta, um ano brilhante, que seria 2020, um resultado que a gente se preparou por muitos anos e preparou a empresa por muitos anos para realizar, e a gente ia realizar, a gente, de fato, contundentemente, e a gente tem que, essas informações, elas são públicas, então nós, primeiro, pedimos autorização para o nosso conselho e depois publicamos, porque é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Paris, onde tem uma governança extremamente rigorosa, a gente tomou a decisão de olhar para dentro e para o ser humano. A gente dedicou a isso, foi um ano extremamente difícil, o resultado da empresa é resultado público, se você digitar no Google qual foi o resultado da Cora em 2020, é público, que foi um tremendo resultado, infelizmente negativo, mas foi uma decisão tomada, aprovada e pública de que a gente olhou para o ser humano, de cuidar dos nossos colaboradores, cuidar dos nossos clientes, cuidar dos nossos partners, dos nossos fornecedores. Em 2021, a gente vem trabalhando numa reta ascendente e o impacto da ciência, quando eu digo ciência, tudo que vem vem junto com a ciência, com a vacina, com os medicamentos, com tudo isso, que é uma bandeira que a Cor verdadeiramente levanta de forma bastante clara e bastante bem comunicada. Então, os nossos resultados vêm acontecendo de forma moderada e a gente espera ter um último trimestre relativamente razoável. Mas, aqui eu estou cuidando das palavras para dizer o seguinte: ano 2020, muito difícil, resultado bastante negativo, houve uma decisão da companhia de que a gente olhou para o ser humano e para as pessoas e o resultado não veio, claro, e 2021 a gente está tentando fazer um resultado 0-0, o que não é nada fácil. 2022, 2023 é a reta ascendente que a gente quer surfar e a gente vem trabalhando para surfar. Foi isso. Bom, nós temos aí mais 3 minutos, né, do nosso painel. Eu gostaria ainda de, assim, com a maior objetividade possível, né, ainda ouvir a André e o Mohamed também, já caminhando para o nosso final, infelizmente. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Mas, por favor, André. Bom, muito direto ao ponto. Eu acho, a Coca-Cola é uma empresa, já foi dito aqui, nós estamos há 136 anos no mercado, não é a primeira pandemia que a gente sobrevive, já passamos por 2 guerras mundiais, inúmeras guerras locais, né, gripe espanhola, agora essa pandemia terrível. E acho que o segredo para esse equilíbrio é não ficar olhando só o ano. O ano 2020, tirando talvez as empresas digitais, né, que explodiram de vender desses recursos que a gente tem aqui para poder se comunicar e viver e trabalhar, né, nos últimos 2 anos, é difícil uma empresa que teve um bom resultado em 2020, não foi bom para ninguém.
2020 a gente está tentando entender como 2021, né, como vai ser. Mas eu acho que é isso, é não olhar para o ano, é olhar para as décadas, é olhar para frente, é olhar para o futuro. E, principalmente, aproveitar o momento para se preparar. Então, eu mencionei muito rapidamente, como que a gente se capacita, porque a venda de Coca-Cola, depois dessa pandemia, não vai ser igual. A gente hoje tem mecanismos digitais, outro tipo de entrega, o comportamento do consumidor em relação ao consumo de alimentos e bebidas mudou radicalmente, também a preocupação com a saúde. Então, tudo isso impacta, né, o nosso negócio. Então, acho que aproveitar esse período para aprender, para absorver e para fazer mudanças importantes, sabendo que lá na frente a gente vai, como a gente diz internamente, né, emerge stronger, né, vai sair dessa todos mais fortes, não só como organização, mas como, né, pessoas, né, mais para frente. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Mohamed. Agradecer a participação, o aprendizado aqui com os colegas e com você, Henrique. Obrigado pela condução, parabenizar o FIAS e dizer que eu concordo com os meus colegas. Prejuízo e crise estão conectadas diretamente a uma estratégia de longo prazo. Então, assim, nenhum investidor de bolsa, sei lá, quem é o acionista majoritário, o minoritário principal de referência da Coca-Cola, não sei se é a Berkshire ou o Warren Buffett, esses caras não estão preocupados com o resultado do ano. Lógico, todo mundo quer o lucro do ano. A Cora, não sei quais os fundos que são os principais acionistas. É uma jornada de longo prazo, né? O Moinhos está fazendo 95 anos agora. Então, a gente também vai fazer 100 anos de história. Dificilmente você conta no dedo as empresas. O Mater Dei também tem uma história que faz parte da construção de Minas Gerais moderna. Então, a nossa jornada é uma jornada de médio prazo, e a nossa principal força, enquanto executivo, enquanto empresa, é ter acionistas e sócios e associados, conselheiros e parceiros que entendem que o nosso papel aqui é uma jornada de reinvenção. Como ela falou, emerging stronger, emergir mais forte, se reinventando, se renovando, seja Moinhos de Vento e Mater Dei, seja a Cora e Coca-Cola. Como é que nós iremos nos reinventar? Mas também não somente enquanto empresas, mas enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, e sempre com um projeto de país, né? Eu falando de Brasil, qual é o projeto para a gente? Qual é o projeto de 5 anos? Qual é o nosso plano de voo de 10 anos? Onde a gente quer chegar? Parando de pensar em super-heróis, né? Nós, executivos, não somos super-heróis. Tomara que a gente não precise de super-heróis, que nosso próximo... tenhamos um projeto de país, e a mesma coisa eu digo para as empresas, que a gente faça a nossa jornada de 5, de 10, de 20 anos, pensando no médio prazo. Então, é isso. Agradecer a presença e desejar sucesso para a gente, para as nossas empresas e para o nosso país também. Muito obrigado. É um pouco a migração, né, de uma posição para, quem sabe, né, cada vez mais nós termos, né, executivos, empresários, cidadãos, né, olhando para o seu negócio sim, mas ao mesmo tempo olhando para as necessidades da sociedade, da comunidade, né, e com isso gerando até mais valor para os seus próprios negócios, né. Enfim, gente, foi uma hora muito interessante, né, muito produtiva, muito legal, né, muito obrigado, viu, Andréia, Mohamed, Paulo, né, pelas contribuições que vocês trouxeram. Parabéns pelo seu trabalho, né? Estamos encerrando aqui o nosso painel e retorno então a palavra para a organização do evento. Muito obrigado, um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.